você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, né? Para você que está aí do nosso lado, caminhando junto com a gente, prestigiando nosso canal, né? Fica aqui nosso abraço, né? Nosso carinho, né? Nossa gratidão. Você que chegou, deu uma olhada, curtiu alguma boa história, né? Deixa aí o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Hoje eu vou contar para vocês a história O Doutor da Alegria. Quando Dalma recebeu o convite de aniversário do filho do vizinho, ficou toda feliz. Mas apesar de serem vizinhos fazia alguns anos, era a primeira vez que o vizinho se dirigia a ela de um jeito amistoso, né? Da última vez que haviam se encontrado, foi no elevador que levava até a garagem do edifício, quando ela saía para o trabalho. Ele havia abordado ela sem a menor cerimônia e no maior pouco caso no elevador, por causa da taxação pelo governo dos produtos importados exageradamente baratos que inundaram o mercado nacional. Seu patrão é ruim de jogo mesmo, né? Coitado da Dalma. Esse pode uma coisa dessas. Taxar os produtos que vem de fora para não deixar o pobre aqui de dentro ter alguma coisa, né? Sem dar o menor sinal de mudança no humor, como se não tivesse ligado para a provocação, Dalma abriu um pequeno sorriso. Sabe, eu dou aula de cidadania fiscal nas escolas, para as 8ª séries, né? E tem uma história que eu gosto muito de contar para os meninos e meninas, que fala da vida do pai do Tico e do pai do Teco. O vizinho lançou um olhar de desprezo para a velha, né? Contudo, como não havia maneira de sair correndo, né? O cara estava no elevador, o jeito foi ele aguentar até que o elevador chegasse ao seu destino, e a porta para a liberdade se abrisse. O pai do Tico trabalha na indústria de calçados, e o pai do Teco também. A indústria em que o pai do Tico trabalha é nacional, e a do pai do Teco estrangeira. No valor de venda do calçado produzido pela indústria em que o pai do Tico trabalha, estão embutidos os custos de produção e também os custos empregatícios. O valor de venda do calçado produzido pela indústria do pai do Teco é a metade do valor do calçado produzido pela indústria do pai do Tico, apesar do custo de produção ser o mesmo, porque o pai do Teco recebe um salário muito menor que o do Tico e o pai dele não paga encargos trabalhistas. Tá? Portanto, o pai do Teco não tem direito à aposentadoria ou qualquer outra forma de proteção patrocinada pelo Estado. Na verdade, você poderia dizer que o pai do Teco trabalha pelo prato de comida. Por um segundo, Dalma silenciou para que o vizinho pudesse ter tempo de digerir a história, até que concluiu: as pessoas têm de se ligar que o consumo nacional do calçado produzido na fábrica do Teco, por ser exageradamente mais barato que o produzido na fábrica do Tico, pode levar a fábrica do Tico à falência, já que todo mundo vai querer comprar o calçado mais barato, uma vez que só difere no preço, o que vai fazer o Tico perder o emprego e empobrecer o país, além de prestigiar a exploração do trabalho. Quando a porta do elevador se abriu e o vizinho de Dalma saiu correndo, a cara dele não estava nada boa, mas Dalma não ligou e saiu atrás dele rumo ao carrinho. E quando chegou ao destino, viu o vizinho passando, voando no seu BMW X4 M4 Oi, de R$600 mil. Era bem verdade que Dalma era uma senhora com mais de 60 anos e no apartamento de cobertura, aquele com 2 andares, salão de festa, privado, piscina e sauna, morava um casal na faixa dos 30, cujo filhinho ia fazer 4 anos e que os vizinhos faziam muito barulho, pois adoravam fazer festa todo santo dia sem ligar para o incômodo da vizinhança. Mas Dalma havia aprendido, conforme um provérbio chinês, que a paciência era uma árvore de raízes amargas e frutos doces, e encarou o cartãozinho como convite, né, como se fosse um fruto doce. Né? Como era viúva e os filhos já haviam batido as asas e voado, e cada um já cuidava da sua própria vida, Dalma vivia sozinha e dava graças a Deus toda vez que saía para o trabalho, pois era quando fugia da barulheira que vinha do apartamento de cima. Chega o dia do aniversário, Dalma se arruma toda, capricha no visual e até compra roupa nova e um presente caro. Então, a Dalma queria prestigiar mesmo, né, o aniversário do menino, né?
enfim, um presente caro, né? E quando chega no apartamento do vizinho, a porta está aberta. E ao parar na entrada, é abordada pelo vizinho todo sorrisos. Que bom, vizinha, que você chegou. Meio sem graça, Dalma se sentiu lisonjeada e foi na onda do vizinho. Ah, o doutor da alegria está esperando por você, vizinha. Dalma saiu atrás dos passos do pai do aniversariante, que entrou no quartinho onde estava o doutor da alegria e a dona da casa. O rapaz, caracterizado e vestido de palhaço, com a bola vermelha no nariz, sorriu um grande sorriso. Ah, já era hora do senhor aparecer. As crianças estão ansiosas pelo número de mágica, e sem a senhora o mundo não vai funcionar. Olhando para o doutor da alegria, com aquela cara de nem sabia que eu ia fazer parte de um número de mágica, Dalma prestou atenção nas explicações sobre o que ela devia fazer, e todos saíram do quarto e se posicionaram no fundo da sala junto a um gabinete, né? Uma cabine, né? Cabine no fundo da sala, do tamanho de uma pessoa, em que havia uma porta na frente, né? A cabine mágica, né? As crianças enlouqueceram ao ver o doutor da alegria, que assim como um mágico e não como um palhaço, tirou um coelho da cartola, desmanchou nós de uma corda tão rapidamente que ninguém conseguiu perceber como ele tinha feito aquilo, fez truques com as cartas do baralho, até que chegou o grande final. Com os olhos pregados na Dalma, as crianças esperavam o que o mágico palhaço faria com ela. Será que ele a dividiria ao meio? A faria sumir ou coisa pior? O doutor da alegria, então, abriu a cabine, mostrando às crianças que não havia nada dentro dela, né? E depois pediu a Dalma que entrasse na cabine. Fechou a porta e mandou que as crianças gritassem: velha feia, vire uma moça bonita. E depois que elas gritaram, repetiram isso 3 vezes, abriu a porta e a linda mãe do aniversariante saiu de dentro da caixa para o delírio da inocente plateia, que não poupou palmas e gritos entusiasmados. Apesar do estrondoso sucesso da mágica, Dalma sentiu que o fruto havia azedado para ela. Afinal, quem é que gosta de ser chamada de velha feia, né? Ela então entregou o presente para o aniversariante, agradeceu os pais dele e voltou para o seu apartamento solitário. Porém, ela não desanimou, pois sabia que se persistisse na prática da paciência, acabaria por saborear um fruto doce. Dalma estava sentada no seu guichê, pronta para começar a atender. Ela estava lá no trabalho dela. A porta da agência se abriu e um monte de gente entrou e começaram a se sentar. Antes de apertar a campainha da chamada para chamar o primeiro da fila de espera virtual, que aguardava sentado na espera sendo atendido, ela sorriu de uma lembrança que lhe ocorreu. 30 anos atrás, ela começara no atendimento da agência. Naquela época, Dalma e os colegas atendiam de pé diante de um grande balcão. E quando era na época da entrega da declaração do imposto de renda, como o formulário era de papel, no último dia da entrega se formava uma fila enorme à porta da agência. E as declarações eram recebidas e carimbadas no balcão para depois serem enviadas via malote para o processamento. E a agência ficava de portas abertas até tarde da noite. Imagine aquele mundaréu de gente diante do balcão, com os olhos arregalados para os atendentes, ansiosas para serem atendidas. Era um estresse danado, e quando tudo acabava, Dalma sentia como a tripulante de um barco que acabara de chegar ao porto seguro, depois de ser jogado de um lado, né, de um lado para o outro, ao sabor das ondas do mar, levantadas por uma terrível tempestade. Né? Então era, de fato, bravo trem. Né? A Receita Federal dos dias de hoje é a receita da inteligência artificial. O tempo em que o atendente ficava de pé, carimbando formulários, passou, e hoje os funcionários da Receita trabalham sentados diante de um monitor de computador. Qualquer dia desses, pensou Dalma, os tais funcionários, assim como ela, haveriam de ser substituídos por robôs muito educados e sabidos, de acordo com as previsões do Elon Musk, né, o céu da Tesla e da SpaceX, né, o diretor. Porém, enquanto esse dia não chega, lá estava a Dalma com seu costumeiro sorriso no rosto. Bem que falaram para ela ir para o homework. Né? Mas Dalma sabia que não teria a mesma graça, já que as pessoas faziam falta para ela, ainda mais na idade em que Dalma estava.
acima dos 60, e ela havia lido uma pesquisa recente que dizia que depois dessa idade, o contato com as pessoas era um fator de maior relevância na preservação da saúde. Tá? Portanto, ela fazia questão do atendimento presencial, mesmo quando tinha que encarar pessoas difíceis, e adorava as pessoas fáceis e as pessoas que deixavam o dia dela mais leve depois de um dedo de prosa. Pois quem é que tem tempo para parar e conversar nos dias de hoje, né? Quando todo mundo quer tudo para ontem, quanto mais com a velha, né? O homework, ela iria trabalhar em casa, mas como os filhos já estavam grandes, moravam em suas casas, ela terminaria só na companhia de um computador. E talvez nem mais trocasse de roupa, escovasse os dentes ou penteasse os cabelos, já que pijamas e um par de chinelos resolveria a questão, uma vez que não haveria testemunhas do crime, a não ser, é claro, quando das lives, né, aqueles encontros de internet, e que ela podia ver a cara do resto da turma do homework. Todo mundo em casa. Mesmo assim, havia a possibilidade de ela usar um avatar, aquele bonequinho digital feito por um aplicativo sorridente e bem arrumado, baseado nos dados fornecidos por ela, que substituiria sua imagem com perfeição, sem que ela precisasse trocar de roupa ou ajeitar a cara amarrotada, já que o avatar apareceria no lugar dela. Se fosse preciso, Dalma poderia lançar mão de um IA, da inteligência artificial, para responder por ela, e a IA usaria o avatar para se exteriorizar. Né? Outro artifício que Dalma adorava usar era o usado pela IA do filme Reia, tradução Aqui, protagonizado pelo ator americano Tom Hanks, que interpretou personagens da adolescência até os 80 anos. Quando dava vontade, Dalma aparecia com a cara que tinha aos 20 anos, o que lhe garantia muito maior atenção, e quando ela queria se esconder, com a de 80, isso nas lives, né? Pena que no atendimento presencial não havia jeito de fazer aquelas mágicas cibernéticas, e o atendimento tinha que se conformar com a cara do atendente, fosse qual fosse. Dalma sorriu quando pensou na disposição dos guichês. O primeiro era ocupado pelo Katuzovski, um rapaz jovem, bonito, simpático, carismático, bom de serviço, desejo de consumo de qualquer contribuinte. No segundo guichê, ao lado do primeiro, estava o Dimas, atendente muito competente, mas já não tão jovem quanto o Cadu. E o terceiro guichê estava ela, a velha azeda, especialista em descascar abacaxi, não porque sabia mais que os outros, mas porque tinha mais tempo na descascação e na prática, e a prática leva à perfeição. Né? Para você ter uma ideia, Dalma ficou tão boa no negócio depois de 3 décadas de prática, que só de olhar fazia o abacaxi arrepiar, assim como fazia arrepiar o dono do abacaxi. Né? Por causa do seu azedume. Tinha gente que fazia até o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus me livre ao sentar na cadeira do outro lado da mesa do guichê diante dela. Né? Então, Dalma era vista como velha zeda. O movimento da agência e o tumulto causado pela entrada dos contribuintes aflitos faz com que Dalma desperte e ela aperta a campainha da chamada. E não demora muito, um homem com a cara de quem estava passando por um grande sofrimento, assim como uma dor de dente, por exemplo, se senta diante dela. Boa tarde, o que posso fazer pelo senhor? Ele analisou Dalma por alguns segundos antes de abrir a boca, o que fez com que ela pensasse: será que esse cara me conhece? Não sei porquê, não recebi a minha restituição de imposto de renda. Dalma pediu o documento de identidade do moço e colocou o número do CPF que havia na carteira na barra de busca do sistema de computador. Enquanto o sistema procurava as informações que Dalma desejava sobre a restituição do moço, o moço olhou para o lado e cumprimentou o rapaz que o colega de Dalma do guichê ao lado estava atendendo, já que aparentemente eram os atendidos amigos, né? Já que aparentemente eram os atendidos amigos. Né? E não havia nenhuma separação física entre eles, diferentemente dos atendentes, que estavam separados por um anteparo, que impedia que Dalma visse o colega ao lado e que ele estava atendendo. Né? Dimas então disse ao moço que estava atendendo: você caiu na malha fiscal porque declarou que tem 5 filhos e precisa encaminhar para a análise da equipe da Imária a certidão de nascimento de todos eles, para que possa comprovar que de fato tem 5 filhos. O moço olhou assim como se estivesse intrigado.
Não posso ter 5 filhos? É claro que pode, só não é muito comum, né? E como há um valor por cada dependente dedutível da base de cálculo do imposto de renda, e quanto menor a base, menos imposto a pagar, ter muitos filhos passou a ser um parâmetro de malha, ou seja, algo a ser averiguado, né, pela fiscalização, né? Como estava escrito na cara do moço que ele não ficara muito feliz com a explicação, Dimas foi logo dando remédio a ele, sem esperar que ele dissesse se queria tomá-lo ou não. Você vai abrir um processo digital através do portal ECAC, né? Centro de Atendimento ao Contribuinte Eletrônico, sendo o assunto malha e juntar o processo às certidões das crianças. A equipe da malha vai dar uma olhada nos documentos e, se estiver tudo legal, sua declaração será liberada e a restituição será depositada na sua conta bancária, de acordo com a informação, de acordo com o informado na sua declaração. O computador de Dalma, então, acabou de processar a informação que ela havia pedido a ele. E ela voltou a focar na pessoa que ela estava atendendo, que, por sua vez, largou o amigo pai de 5 filhos de lado e encarou-a. Aí a Dalma falou assim: sua declaração está presa na malha. Aí o cara: o que é malha? Dalma foi didática ao explicar. No seu caso, você deixou de informar na sua declaração de imposto de renda uma fonte pagadora. E eu sei disso porque a tal fonte informou a Receita que fez um pagamento para você. A atendente então imprimiu um extrato da malha em que havia o nome da fonte pagadora e o respectivo valor pago. E quando o contribuinte colocou os olhos nela, fez cara de tristeza. Poxa vida, achei que vocês nunca saberiam. Imaginava que só os trabalhos fixos, assalariados, é que eram obrigados a informar para a Receita quanto pagam para os seus empregados. E como faço bicos como o doutor da Alegria nas festas de aniversário, só para complementar o salário, supus que o novo contratante não iria se dar o trabalho de declarar a mixaria que me pagou. Virando a cabeça para o lado, o doutor da Alegria encarou o moço que Dimas estava atendendo e disse: o seu nome está aqui no extrato, ó. O moço que Dimas atendia sorriu um sorriso triste e o doutor da Alegria se voltou novamente para a Dalma. E ela deu um remédio para o atendido que o atendido precisava. Bom, recomendo que você faça uma declaração retificadora, acrescentando aos seus rendimentos tributáveis informados os referentes aos informados pela fonte pagadora, que está aí no seu extrato. O atendido arregalou os olhos como se tivesse sido apanhado de calças curtas. Se eu somar esse pagamento que recebi aos meus rendimentos e recalcular o imposto, em vez de ter restituição, vou ter que pagar imposto. E o pior, com de juro. Enquanto isso, do guichê ao lado, irritado, o moço dos 5 filhos explodiu. Poxa vida, apesar de ganhar pouco mais que um salário mínimo, sou obrigado a fazer declaração de imposto de renda e ainda por cima me justificar para a malha fiscal, senão não libera minha restituição, porque o governo acha que tenho filhos demais. Todo mundo na agência parou o que fazia para ver o escândalo do contribuinte revoltado, que se levantou da cadeira. Quando então Dalma viu que se tratava do vizinho dela, aquele imenso da festa de aniversário, tendo dito cujo deixado Dimas na maior saia justa. Quando então o doutor da Alegria se voltou para o amigo irritado e sorriu, balançando o extrato da malha. Para com isso, porque eu sei que você, pois eu e você sabemos que você só tem um filho. Todos os olhares que haviam recaído sobre Dimas agora estavam em cima do doutor da Alegria. Eu trabalhei na festa de aniversário de 4 anos dele como palhaço e mágico, e a prova está aqui. Só que você é tão cara de pau que, além de mentir sobre o número de filhos para ter uma dedução maior no imposto de renda, pois há um valor por dependente dedutível, declarou, né, o que me pagou como despesa médica, pois despesas com médico também são dedutíveis. O cara é doutor da Alegria, né? Balançando a folha de extrato da malha, com o braço levantado para que todos pudessem ver, o doutor da Alegria respondeu com um olhar cheio de razão, cada olhar curioso. O contribuinte irritado abriu então um sorriso cínico e disparou. Qual é? Você não é um doutor da Alegria? Sem graça, o pai dos 5 filhos, R$1,04 fajutos, se levantou, dando as costas para todo mundo e saiu correndo da agência. Ainda mais depois que viu a vizinha testemunhava seu vexame. Dalma, então, retribuiu o sorriso do doutor da Alegria, sorrindo para ele um sorriso doce. Antes de ir embora, ele falou bem alto para que todos ouvissem. Eu sou um palhaço e mágico.
Faz tempo, mas fala sério. Acho que o meu amigo é melhor mágico do que eu, pois bancar um apartamento bacana, o luxo da patroa, o carrão e 5 filhos com salário mínimo é uma mágica que eu ainda não dei conta de aprender a fazer. Na verdade, eu acho mesmo que ele está fazendo todo mundo que tenta andar em dia com suas obrigações tributárias com o governo de palhaço. Ele então tirou o nariz vermelho de palhaço do bolso e o colocou no nariz. Levantou-se e saiu tranquilo, aplaudido por aqueles que também se achavam indignados, inclusive Dalma, que tinha com ela que aquele momento fora tão saboroso quanto um fruto doce. Ótima história, né? História massa, né? Essa do cara usar o recibo de médico, né? O cara sendo doutor da alegria, muito boa piada, né? O cara usar esse recibo para abater o imposto de renda, é excelente, né? Então a Dalma, é interessante dela o seguinte, ela vive sozinha, com um vizinho que atormenta ela, mas ela é resignada, né? Ela tenta conviver em paz com ele, e no final ela recebe um presente, né? Ela é humilhada, inclusive, né? Na festa de aniversário, o pessoal chama ela de Vera Feia, né? Mas ela não liga, né? Ela, deixa, vai chegar a vez dele. É a espera dela, não. Chega no final, o sujeito passa o vexame, tanto o sujeito quanto o palhaço passa o vexame danado, né? Escaimalha fiscal, dois treinteiros, né? E aí vira um circo aquilo ali, né? Aí um tem que sair correndo e o outro ainda bota o nariz de palhaço na cara. Então a gente, não adianta, né? Quem semeia treta acaba na treta, né? Quem semeia paciência acaba recebendo paciência por parte da vida, né? Acaba recebendo o fruto doce, né? Do reconhecimento, né? Isso é muito legal, né? E a Dalma reconhecidamente é uma pessoa paciente, uma pessoa tolerante, uma pessoa que tenta conviver com as pessoas, né? Depois dessa, né? Só acho que se eu fosse o vizinho dela, mudava, né? Ou então não ia querer mais ver a cara dela, mas nunca, né? Nem parava de fazer barulho no apartamento, né? De repente ela ia lá bater na porta dele, né, cheia de razão, e ficar ruim, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa boa história. Fiquem com Deus e até a próxima boa história.